A Bíblia Revelada. Dia 1º. Parte 1. A criação perfeita. Deus cria todas as coisas. Antes do tempo existir, Deus já era. Antes da matéria existir, Deus já falava. Antes da história começar, Deus já governava. O livro de Gênesis não começa com o homem, não começa com o pecado e não começa com a terra. Ele começa com Deus. Neste primeiro dia da Bíblia revelada, somos conduzidos ao momento mais sagrado da história, o início de tudo. Aqui aprendemos que o universo não nasceu do acaso. A vida não surgiu do caos, e o homem não é fruto de um acidente cósmico. Tudo começa com a palavra de Deus. Cada ato criativo revela ordem, intenção e propósito. Deus cria falando. Deus organiza separando. Deus avalia declarando que é bom. Este é o alicerce de toda a fé bíblica. Se errarmos aqui, erraremos em toda a Escritura. Agora, ouviremos o texto completo, exatamente como foi escrito, para que nenhuma geração, nenhum novo convertido, nenhuma pessoa que tenha qualquer dificuldade visual ou até mesmo os maiores estudiosos precisem recorrer a outras fontes. A Bíblia revelada, a história de Deus em 365 dias, começa agora. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas cujas sementes estão nelas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar toda a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6. Tudo começa com a voz de Deus. Nada nasce pronto sem antes ser falado por Ele. A luz surge antes mesmo do sol. A ordem surge antes da forma. O propósito surge antes do homem. Isso nos ensina que a vida não depende de circunstâncias externas, mas da palavra que governa todas as coisas. Quando Deus cria o homem, Ele não diz haja, Ele diz façamos. Isso revela relacionamento, intenção e valor. Você não é fruto do acaso. Você foi pensado, foi projetado, falado e formado. Antes que qualquer pecado fosse cometido, Deus já havia declarado que você era muito bom. Dia 1, parte 2. O jardim
o homem e o propósito. Depois da criação dos céus e da terra, a Bíblia agora desacelera o ritmo. O foco deixa de ser o universo e passa a ser o homem. Em Gênesis 2, não contradiz o capítulo 1. Ele aproxima a lente para que vejamos melhor. Aqui não vemos apenas o que Deus criou, mas como Deus se relaciona com aquilo que criou. Deus prepara um lugar, Deus forma o homem, Deus estabelece limites e Deus define propósito. O jardim não é apenas um espaço geográfico, é um ambiente de comunhão, responsabilidade e obediência. Gênesis 2, versículo 1. O descanso de Deus. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para o oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E o Senhor então tomou uma das suas costelas
e cerrou a sua carne em seu lado. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2 revela que o homem foi criado antes do trabalho, mas não sem trabalho. O jardim não é castigo, é um presente. O limite não é opressão, é uma proteção. A solidão não é pecado, é um problema que Deus decide resolver. Aqui aprendemos que vida vem do sopro de Deus, propósito vem da ordem divina, moralidade nasce da palavra de Deus. Relacionamento é parte essencial da criação. Antes da queda, já existia lei, trabalho, liderança, casamento. Tudo isso era bom. O que eu quero trazer para você hoje é que você não foi criado apenas para existir, mas para cultivar, guardar e obedecer. Deus ainda planta jardins espirituais e ainda coloca pessoas neles. O problema nunca foi o limite, mas o desejo de ultrapassá-lo. Onde Deus governa, há ordem. Onde Deus é ouvido, há vida. Se você entendeu isto, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, reconheço que eu fui criado pelo Teu sopro e sustentado pela Tua palavra. Ensina-me a valorizar o lugar onde me colocaste e obedecer os limites que estabelecestes para mim. E me ensinas a viver os relacionamentos que o Senhor planejou para mim. Que eu não rejeite os Teus mandamentos, pois eles são vida para minha alma. Amém? Dia 1, parte 3. A queda, o julgamento e a primeira promessa. Até aqui vimos um mundo perfeito, um jardim sem morte, um homem e uma mulher sem vergonhas, um Deus que caminhava com sua criação. Mas a Bíblia nunca romantiza o pecado, ela o expõe. Gênesis 3 não é apenas a história da queda do homem, é a explicação de por que o mundo é como é. E ao mesmo tempo, onde nasce a esperança da redenção. Aqui surgem a tentação, a desobediência, a culpa e o juízo. E a primeira promessa de salvação. Agora, ouça atentamente o texto que fala sobre a tentação e a queda do homem. Gênesis capítulo 3 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a astuta serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então, em Gênesis 3, a partir do verso 8, Deus vai chamar o homem. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Esconderam-se entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher o Senhor disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão o Senhor disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, o Senhor pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui vemos claramente que o pecado
Ele entra pela dúvida da palavra de Deus. A queda não começa com o fruto, mas com uma sutil pergunta: é assim mesmo que Deus disse? Mesmo após o pecado, Deus procura o homem. Deus fala com o homem. Deus julga, mas também promete. Em Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho, a primeira promessa do Messias. A serpente não vence. A morte não é o fim. A redenção começa aqui. Ouça bem, todos nós já nos escondemos de Deus em algum momento. Todos nós já tentamos justificar os nossos erros. Mas o mesmo Deus que perguntou: onde estás? É o mesmo Deus que nos veste, que nos cobre e nos promete salvação. Se o pecado trouxe vergonha, Deus trouxe provisão. Se o homem caiu e foi infiel, Deus permaneceu fiel. Se você quer permanecer fiel diante dele, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que muitas vezes dei ouvidos à serpente e não à tua palavra. Assim como fizeste no Éden, venha ao meu encontro. Chama-me pelo meu nome, cobre a minha vergonha. Eu recebo a promessa da redenção. Creio que a semente venceu a serpente e eu entrego toda a minha vida novamente em tuas mãos, em nome de Jesus.